nos dias que nós estamos vivendo, os dias trabalhosos, os dias difíceis, estamos vivendo nos tempos do fim. A Bíblia nos revela pelas profecias que nos tempos da sua vinda seria como uma grávida perto de dar à luz, com grandes dores de um parto. No início de 2024, o mundo já está em alerta, amados, e com medo pelas catástrofes que deu início deste novo ano que inicia-se. Os alertas que os cientistas em todo o mundo nos mostram, as ameaças à vida na terra e o fim dos tempos. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Quanto tempo nos resta? E o que acontecerá depois do fim? Dias apocalípticos que estamos vivendo e passando sobre a terra foram anunciados previamente pelos santos profetas. Seja muito, mas muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus te ama e eu também. Quero agradecer pela sua vida, pela oportunidade que temos para fazermos uma gloriosa e poderosa reflexão sobre os tempos do fim, amados. Que eu e você venhamos fazer esta reflexão nos dias que nós estamos vivendo, os dias trabalhosos, os dias difíceis. Estamos vivendo nos tempos do fim. Como nos afirma a palavra, a santa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em suas páginas inspiradas pelo Santo Espírito Divino, pelos santos profetas e os apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos revela pelas profecias que nos tempos da sua vinda seria como uma grávida perto de dar à luz, com grandes dores de um parto. No início de 2024, o mundo já está em alerta, amados, e com medo pelas catástrofes que deu início deste novo ano que inicia-se. Os alertas que os cientistas em todo o mundo nos mostram, as ameaças à vida na terra e o fim dos tempos. Depois da devastadora pandemia do coronavírus, nós contemplamos o mundo inteiro veio a parar pelas tristes percas de vidas que partiram para a eternidade. Agora intensifica as dores de um parto que nos ilustra, amados, os profetas bíblicos. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos afirmou que seria um aviso do seu retorno e da sua segunda vinda. Uma reveladora profecia bíblica que nos aponta a realidade atual do mundo que estamos vivendo. Como nos mostra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nos versos 3 ao 14, que nos diz assim a palavra do Senhor. O título desta leitura nos diz: Jesus prediz o final dos tempos e o princípio das dores. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da sua vinda e do final dos tempos. Então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vos ouvireis falar de guerras e rumores de guerras,
Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, habitado como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Em meio a estas profecias do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa pergunta para refletirmos é: quanto tempo nos resta? E o que acontecerá depois do fim? Ao decorrer da vida humana sobre a terra, esta é a pergunta que mais intriga as pessoas de todo o mundo e de todas as épocas da humanidade. Porém, a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada, vai nos mostrar que os 66 livros inspirados por Deus, amados, nos mostra que desde o início da humanidade, com o primeiro casal criado à imagem e semelhança de Deus, Adão e Eva, do início da criação até mesmo ao fim dos tempos, o fim desta era, o Deus Criador planejou e projetou uma maravilhosa salvação e um escape, um livramento, amados, para a humanidade, como nos afirma a palavra de Deus, a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 5, do verso 9, que nos diz assim: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Aleluias! E na carta aos Romanos, capítulo 10, do verso 9 ao 10 e o verso 13, que nos diz assim a palavra do Senhor: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluias! Ou seja, amados, a palavra do Senhor está nos mostrando que o livramento virá do Senhor, como nos afirma a santa e gloriosa palavra do Senhor nos dias apocalípticos que estamos vivendo e passando sobre a terra. Foram anunciados previamente pelos santos profetas, desde o profeta Enoque, o primeiro profeta, até João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento, revelado claramente pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos do Senhor, as ameaças ao planeta Terra que estamos vendo, queridos, em todo o mundo, as destruições e catástrofes em massa nos apontam
para os tempos do fim, reforçando a mensagem e revelações do Apocalipse. Mesmo que haja muitos ateus e descrentes em todo o mundo, porém a humanidade e principalmente os cientistas respeitosos admitem que o mundo está caminhando para o seu fim. As catástrofes ambientais, até mesmo os cientistas ateus, que marchamos para o fim dos tempos. Que todos nós venhamos a se apegar com mais intensidade e amor à palavra do Senhor Jesus em Apocalipse, capítulo 3, do verso 10, que nos diz assim a palavra do Senhor: porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Aleluias. O verso de número 11 nos diz: eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. E em Mateus, capítulo 11, verso de número 28 ao 30, que nos diz assim a palavra do Senhor: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bendito é o nome do Senhor, amados. Que eu e você, nos dias que nós estamos vivendo, dias apocalípticos, estamos vivendo os dias finais. Nós estamos, amados, vivendo os dias finais, os dias apocalípticos que nos aponta para a vinda e o retorno do Senhor. Que nós venhamos, aleluias, se preparar para estarmos prontos para encontrarmos com o esposo. Aleluias, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, amado e querido irmão. Como nós vimos na palavra, o Senhor, aleluia, nos guardará e nos fortalecerá nos dias proféticos que nos mostra os fins dos tempos. Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se para fazer parte deste maravilhoso projeto, edificando vidas para a salvação. Que Deus te abençoe. Jesus te ama e eu também. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus.